Graça e paz. A amada Igreja do Senhor. Nós vamos fazer algumas considerações na palavra do Senhor, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 8, do versículo 31 ao versículo 59. Não vou estar lendo essa extensão da palavra do Senhor, mas eu gostaria que você estivesse mantendo a sua Bíblia aberta nesse texto do capítulo 8, do versículo 31 a 59, porque estaremos citando diversos versículos desse capítulo. Nós estamos num tempo de quaresma, aleluia. Já vimos até então algumas mensagens alusivas a esse contexto da quaresma. Hoje nós estamos tratando de um assunto de suma importância para nossas vidas, cujo tema é: há poder no sangue de Jesus. E o poder do sangue trouxe libertação. Nós precisamos estar acessíveis ao mover do Espírito Santo, porque Jesus, tratando com os seus discípulos, ele trata de questões de ordem espiritual. Será que você poderia declarar: há poder no sangue de Jesus? Você pode? Não seja tão tímido. Vamos ter assim mais ousadia, mais intrepidez, porque em Cristo Jesus nós recebemos autoridade, amém? Recebemos poder, amém? Então você poderia repetir: há poder no sangue de Jesus? Porque quando a gente faz esse tipo de declaração, é uma voz de comando para o reino espiritual. É uma demonstração de atitude, quem sabe o que está fazendo, de quem sabe o que está falando e por que está falando. Por isso a gente não pode ser tímido. A gente precisa ser ousado, intrépido. Porque ousadia e intrepidez é o que recebemos pelo Espírito Santo para adentrarmos no Santo dos Santos. Aleluia. Mas é preciso nós alcançarmos esta consciência. Jesus Cristo, nesse contexto aqui do capítulo 8, ele começa tratando de alguns pontos de fundamental importância. Aqui o texto começa dizendo: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ele continua dizendo: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Isso causou um grande questionamento por parte dos ouvintes, que logo reagiram. Nós temos sido desafiados a nos tornarmos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E aqui nesta porção do Evangelho, Jesus está dizendo para as pessoas que haviam crido nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, para ser discípulo, discípula de Jesus, não basta tão somente crer.
tem que permanecer fiéis aos ensinamentos que ele traz, que ele ministra. Esta palavra ecoa até os dias de hoje, e justamente nesta ocasião da Quaresma estamos sendo novamente confrontados com a nossa conduta, se está sendo discípulo e discípula que permaneçam fiéis aos ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas têm se desviado um pouco desses ensinamentos. Muitas pessoas não têm dado a devida atenção ao cerne da questão que Jesus tem trazido. Jesus trata de questão de ordem espiritual. Ou seja, da alma. Enquanto as pessoas estão no plano carnal, corporal, terreno, humano, por isso, o conflito de entendimento. Jesus, quando fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres. Jesus não está tratando de outra coisa a não ser de ordem espiritual, porque a nossa alma está sob influência espiritual. Ora pode estar sendo influenciada pelo Espírito Santo de Deus, ora pode estar sendo influenciada por um espírito maligno. E aqui não tem a ver se a pessoa é crente em Jesus ou não, independente dessa questão. O ser humano sofre ou vive sob influência espiritual constante. De acordo com a sua disposição, ela pode estar sendo influenciada pelo Espírito Santo de Deus, ou então por algum espírito maligno. Mas ela está o tempo todo sob influência espiritual. E esses ouvintes de Jesus reagiram, como o texto aqui que vamos considerar alguns versículos, quando se trata de filhos de Abraão. Eles reagem: nós somos filhos de Abraão. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão existir, eu sou. Como eles reagiram? Não tem nem 50 anos e fala desta forma. É que Jesus está dizendo de questão de ordem espiritual. Jesus já existia antes que Abraão viesse a existir. E quando ele fala eu sou, ele está ali apresentando sua identidade. Quando Deus se deu a conhecer a Moisés, Moisés disse: tá bom, eu vou lá, vou falar ao povo, mas eles vão: quem te mandou? Diga ao povo que eu sou te enviou. E olha Jesus agora aqui dizendo da mesma forma: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é esse Jesus? Que Deus Jesus vem nos apresentar? Jesus vem apresentar um Deus em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Três em um. As três pessoas sendo o mesmo Deus, o único Deus. Então Jesus está o tempo todo tratando de questão de ordem espiritual a um nível que o ser humano estava com dificuldades de alcançar. Tanto é que lá em Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 12, Jesus diz assim: eu tenho ainda muito para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando eu leio isso, eu fico:
que será? Que Jesus ainda tem mais para dar a conhecer e que eu não tenho capacidade, não tenho condições de suportar. Que mais há de questões ocultas em Deus que faltam ainda ser reveladas. Então esse mistério é que Jesus vem desvendar para nós. Então, querido irmão, irmã, nunca subestime Deus. Deus sempre nos surpreende. E eu tenho um testemunho sobre isso fresquinho de hoje à tarde. Eu estive acometido de um forte resfriado, sexta-feira, comecei a melhorar, na verdade hoje pela manhã, e eu compartilhei hoje de manhã aqui com alguns irmãos que foi batalha espiritual. Eu repreendi em nome de Jesus, virose, não aceito, não me pertence. Aí eu comecei a ficar bem disposto. Mas o corpo sofreu um pouco de cansaço, um pouco debilitado, dormi à tarde. Aí o pastor enviou uma mensagem que eu só fui ver depois que eu acordei. Quando eu acordei, eu estava em cima da hora do culto. Eu até falei para minha esposa: já está em cima da hora, eu não gosto de chegar atrasado, eu não vou hoje. Mas quando eu olhei, eu falei: não, eu tenho que estar lá, olha o que Deus... E Deus me surpreendeu dessa forma. Não estávamos cogitados para estar aqui hoje à noite, mas aprove ao Senhor. E eu entendi o recado dele. E eu logo me agitei, que eu quero dizer, me agitei no espírito mesmo. E falei: Senhor, toca a mim, cuida do resto. Aí eu cheguei aqui, só falei para o pastor: pastor, e aí, ainda está de pé? Se disse não, não. Se disse sim, sim. Isso confirmaria, testificaria: Deus está nesse negócio. Por isso eu quero dizer para você, irmão, não subestime Deus. Deus age de forma que você não pode mensurar. Você nem cogita como é que Deus faz. Por isso esse negócio de propósito de Deus em nossas vidas é algo que a gente precisa aprender a levar em consideração. Hoje pela manhã, pastor, quando eu estava saindo, conversando com o irmão, eu disse: na verdade, eu ainda não entendi por que o Senhor ainda está me mantendo aqui, mas deve ter alguma razão. Cada vez mais eu descubro que tem uma razão. Tem uma razão de ser. Eu sei que eu não vou ficar aqui por muito tempo, não sei quanto tempo, mas considerando que um dia para Deus e como 1000 anos para Deus é como um dia, então tempo de Deus. Mas tem uma razão de ser. Por isso, irmão, irmã, eu gostaria que você levasse em consideração esta palavra que estamos compartilhando hoje. Filhos de Abraão. Então, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. Então esse versículo 33 e 34 apresenta para nós que as coisas não são bem como a gente acha que é. As coisas com Deus não são bem do jeito que a gente acha que é. Jesus está tratando de questão de ordem espiritual. Nós estamos tratando a questão de ordem carnal, corporal, terrena. Jesus está trazendo para nós o sobrenatural. Então tudo que tem a ver com Jesus é sobrenatural. E nós precisamos encarar sobrenaturalmente. O pastor, ainda pouco antes de me chamar para o altar, ele estava falando com nós, a mim também, que nós precisamos começar a adentrar no âmbito espiritual, deixar
o Espírito Santo mover de tal maneira que a gente esteja na presença de Deus, Deus esteja presente em nós. E é isso mesmo, a gente precisa aprender isso. A gente precisa começar a se desvencilhar do carnal e adentrar no espiritual. Sermos cheios do Espírito Santo é questão de ordem, não é uma opção, porque quem leva como opção está, no popular dizendo, marcando o toca. Está bobeando, está aquém daquilo que Deus tem como propósito em sua vida. Alguém já ouviu a palavra que está lá em Hebreus, que diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, qual seria a primeira providência para eu tomar diante de uma palavra dessa? Me santificar, porque se eu não me santificar, eu não verei o Senhor. Se eu não verei o Senhor, quem é que eu vou ver então? Quem é que eu vou ver então? É Ele mesmo, Satanás, o diabo. Se eu não ver o Senhor, se eu não me preparar, se eu não fizer por onde ver o Senhor, eu estarei vendo o outro. O capiroto, como dizem no popular. Quem é que quer ter um encontro com Ele? Mas se perguntar, quem é que quer ter um encontro com Deus? Quem não quer? Todos querem. Faz por onde? Se desvencilha da mentalidade carnal e começa a assumir a mente do Espírito, a mente de Cristo, que nos conduz ao Senhor. Aleluia. A questão maior aí é que, assim como essas pessoas que foram alvos do discurso de Jesus, do questionamento aqui, é que eles estavam tratando da questão de forma carnal, enquanto Jesus está tratando da questão de forma espiritual. Então estava havendo esse conflito. Até mesmo com os 12 discípulos mais chegados, havia esse conflito constantemente. É só ler um pouco do Evangelho. Você começa a perceber. Pedro na carne. Tiago na carne. Tomé mais ainda. Ao ponto dele dizer, se eu não tocar nas feridas, não vou acreditar. Quantos de nós também não vivem assim? Quantos de nós também não estamos nessa mesma questão, colocando diante do Senhor questões que confrontam, que contrariam, porque o Senhor, no seu Evangelho, Ele nos contraria. O Evangelho do Senhor Jesus nos contraria. Ele não vem massagear nosso ego, pelo contrário. O Evangelho do Senhor Jesus, eu costumo dizer, é indigesto. Você vai muito bem lendo, vai até se agradando, mas chega num ponto que você gostaria que aquilo não estivesse escrito ali daquele jeito. Porque quem não aborrecer, ou quem não negar, ou quem não deixar para depois, pai, mãe, esposa, e por aí vai, não é digno de mim, de Jesus. Quem não estiver disposto a abrir mão daquilo que lhe é caro, não é digno de Jesus. Isso tudo porque nós vivemos querendo salvar a carne, salvar o corpo. Mas Jesus quer salvar a alma. A carne e o corpo têm um tempo delimitado de existência. O destino do corpo é voltar a ser pó, voltar à sua origem, mas a alma segue adiante, a alma permanece. Jesus faz advertências no Evangelho. Tolo, se hoje te pedirem a tua alma, o que você vai ter como dar?
fica querendo granjear coisas desse mundo só para o corpo, mas esquece da alma. O fato de nós termos saído de nossas casas, do nosso conforto e estarmos aqui nesse encontro deveria ser apenas estarmos sendo tratados, sarados, curados, libertos de coisas carnais que ainda temos em nós e que a palavra do Senhor chama de pecado, porque quem peca é escravo do pecado. Lá na primeira carta de João, o texto fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então não tem para onde escapar. Eu tenho que ser liberto do poder do pecado que me assedia o tempo todo. Eu tenho que estar dizendo não, declarando não, com autoridade, não com timidez. Não ao pecado. Não ao pecado. O tempo todo, porque o pecado está o tempo todo nos assediando, tentando nos conquistar. Ele não vem com um tridente na mão. Hoje eu vou te pegar. Não. Ele vem com jeitinho. Vem com jeitinho. Assim, de uma forma a quem quer conquistar realmente. E muitas das vezes nós acabamos sendo conquistados mesmo, porque somos falhos. Mas Jesus veio para nos preparar, capacitar, nos fazer saber, conhecer, para podermos reagir. Por isso, querido irmão, irmã, é preciso assumir, tomar posse daquilo que Jesus concede a nós, autoridade, poder, assumir isso. Eu assumo, eu tomo essa posição de autoridade e poder, ousadia, intrepidez. Então vamos aqui ver. O apóstolo Paulo diz que Jesus veio para libertar a alma do cativeiro das trevas. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, está dizendo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então isso é garantia. Temos essa garantia. Basta tão somente querer, termos a atitude, a decisão, fazer a escolha. Eu não quero pecar. Um pastor chamado Arlindo Mendes, certa mensagem que ele ministrou, e eu estava lá no lugar em que vocês se encontram, e ele disse: o que é santificação? O que é santificar-se? É ter a oportunidade de pecar e não pecar. Então você está se santificando quando o pecado vem te assedia e você fala: eu não quero nada, não tenho parte com o pecado. Arreda de mim, Satanás. Porque o pecado é coisa espiritual. É de ordem espiritual. Então, se é de ordem espiritual, há poder no sangue de Jesus. Aí você pode orar ao Senhor dizendo: Senhor, põe uma gotinha do teu sangue sobre mim. Basta uma gotinha, não precisa 1 litro não. Uma gotinha é o suficiente. Porque Satanás, quando vê aquela gotinha, ele não se atreve, porque ele conhece o poder do sangue. Então, se você está revestido do poder desse sangue, você vence o pecado. Você vence o reino das trevas. Não há demônio, não há legião, não há força do mal que prevaleça. Então, querido irmão e irmã em Cristo Jesus, só depende de cada um de nós como nós vamos reagir. Só depende de como vamos reagir. Eu costumo dizer, depois de algumas experiências, que Satanás ele não faz mal para ninguém. Ele apenas oferece e você aceita. Porque o mal já existe. O inferno já existe. Foi feito para quem mesmo, o inferno?
Para crente? Não. Para Satanás e os seus anjos. Está lá o texto escrito em Mateus. Mas para lá irão todos aqueles que praticarem o mal, que pecarem, que viverem em pecado. Quem quer ir para lá? A gente não encontra ninguém que queira, né? Mas acontece que 99% dos crentes estão indo. Estão indo. E eu não sou o único que estou afirmando isso, não. Eu já cansei de ler mensagens pregadas aí por grandes pregadores ao longo da história do Evangelho e que disseram a mesma coisa. 99% dos crentes estão indo para o inferno. Porque não tomam atitudes diferentes, não tomam atitudes de dizer não para o pecado, não tomam atitude de denunciar o pecado, não tomam atitudes de repreender o pecado. Porque o pecado é um espírito, é provocado por um espírito, é uma influência espiritual que você tem que virar para ele e falar: arreda de mim, em nome de Jesus. Não é assim: Senhor, me livra desse pecado se o Senhor puder. Como? Ele não é o Todo-Poderoso? Tem gente orando assim: Senhor, se o Senhor puder, me livra desse pecado. Não funciona desse jeito. No reino espiritual é atitude de autoridade. Você viu alguma vez lá escrito no Evangelho Jesus pedindo por favor para um demônio sair? Não. Ele não precisava nem de falar nada. A presença dele já dizia tudo. E quando era uma legião muito resistente, aí é que ele dava ordem. Ele dava ordem. Meu avô me ensinou uma coisa: manda quem pode, obedece. Só que eu melhorei um pouco o que meu avô ensinou. Manda quem pode, obedece quem tem medo do juízo de Deus. Eu tenho medo do juízo de Deus, então eu obedeço a Deus, a palavra de Deus. Sim. Isso é libertação. Quando a gente tem essa decisão, faz essa escolha, tem essa atitude, aí sim, fazemos com que o sangue de Jesus tenha poder de libertação em nós. Mas precisamos ter essa atitude de reagir contra. Não adianta ir timidamente. Não. No reino espiritual não funciona assim. Os tímidos não herdarão o reino dos... Você já sabe que está escrito isso. Então não tem como ser tímido. Tem que ser ousado. Tem que ser intrépido. Tem que tomar posse dos dons sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo. Amém? Abre a tua Bíblia em Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Enquanto você está abrindo, eu estou lendo aqui. Aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Isaías havia declarado que viria um Messias com uma missão importante. Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de um pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele afirmou que o Messias prometido por Isaías era ele mesmo, e que nele toda essa missão se cumpriria. Agora sim,
Quem é voluntário para fazer essa leitura de Lucas 4:18? Tem alguém aí voluntário? Fica de pé e lê alto, com essa disposição que eu estou aqui. Vamos? Aleluia. E aí Jesus continua dizendo: hoje se cumpre a escritura que acabaram de ouvir. Amém? Será que você, irmã, que leu, poderia dizer isso também? A respeito de você mesmo? Poderia dizer: hoje em mim se cumpre essa escritura. Aleluia. Tem mais alguém aqui que estaria nessa disposição para declarar o mesmo? Ah, mas pastor, isso não era para Jesus, o Messias? Acontece que Jesus transmite para nós autoridade, poder. Em Lucas capítulo 9, Jesus dá instrução aos 12 discípulos. Lá no versículo 1 e 2, ele diz que teriam autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos e anunciar o evangelho do reino de Deus. Olha, é bem específico o que está escrito: anunciar o evangelho do reino de Deus. Isso aí é coisa de suma importância para a igreja do Senhor. O evangelho do reino de Deus é a atribuição dada por Jesus à sua igreja. Então, irmãos e irmãs, igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que parece ser. Amém? Igreja do Senhor Jesus Cristo é muito mais do que parece ser. Igreja do Senhor Jesus Cristo não é um lugar aonde eu vou assistir um culto. Essa é uma mentalidade que o diabo forjou no ser humano ao longo de anos e anos. Igreja do Senhor Jesus Cristo é aonde habita o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não existe igreja. Onde será? Alguém sabe? Alguém desconfia? Onde que habita o Espírito Santo? Aonde habita o Espírito Santo? Alguém sabe? Alguém desconfia? Quem chuta aí? Fala em mim. Em mim. Toma para você. Assume. Em mim. Logo, quem é a igreja? Eu sou igreja. Fala. Eu sou igreja. Amém? Eu sou igreja. Então, se você está aqui, é igreja. Se você está em qualquer parte desse planeta, você é. Porque tem gente que desvia, sabe? Quando pega um avião e viaja lá para Minas Gerais, aí já deixa de ser igreja, vai curtir a vida. Quando vai lá para Cabo Frio, pega uma praia, já perde a consciência de igreja. Mas quem tem a consciência de ser igreja, em qualquer lugar que se encontre, ela é igreja, amém? No ambiente de trabalho, na condução, ela é igreja. As portas do inferno não prevalecem contra quem? Vocês estão entendendo aqui? A coisa está chegando a uma conclusiva? Então, se eu sou igreja, as portas do inferno não prevalecem contra mim. Tem como eu estar cativo nas trevas pelo diabo? Não. E se eu estiver, por quê? Porque eu não tenho consciência do que eu sou. Não tenho consciência do que eu sou. Porque quando eu tenho consciência do que eu sou, Satanás não tem vez. Porque há poder no sangue e a gotinha do sangue dele está onde? Sobre mim. Satanás sabe disso? Sabe. E quando ele vê, estremece. Faz de tudo para cortar a volta desse crente. Porque ele sabe, se cruzar o caminho desse crente, está chamuscado. Quantas vezes você, irmão, irmã, viveu a experiência de botar os demônios para correr?
Quantas vezes? Eu acho que a gente tem que ser mais frequente com isso. Porque o que não falta é gente endemoniada ao nosso redor. Em ambiente de trabalho, na condução, no trânsito, até dentro de casa. A gente tem que exercitar mais um pouquinho isso aí. E para exercitar isso aí, a gente tem que assumir Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Diga, eu sou ungido do Senhor, para pregar boas novas aos pobres. Diga, gente, que timidez é essa? Ô igreja, não seja uma igreja tímida. Faça estremecer o reino espiritual agora. Vamos repetir? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o evangelho do reino de Deus. Aleluia! Temos que assumir isso. O Espírito Santo foi enviado para essa finalidade. E nós estamos vivendo na retranca. Nós estamos permitindo que coisas aconteçam em nossas vidas, em nossa nação, em nossa casa, em nossa cidade. A gente está permitindo que o reino das trevas faça o que bem entende aí nesse território que nós temos que governar, reinar. Eu estou falando de coisa que está lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, por aí. Dá uma lida depois e você vai descobrir o que você, irmão, irmã, como igreja do Senhor, tem para fazer. Reinar, governar no reino espiritual, chamar a existência aquilo que não existe, o invisível se tornar visível, o sobrenatural se cumprir aqui na terra, porque Jesus ensinou isso. Qual foi a oração que os discípulos aprenderam com Jesus? Pai que está nos céus, venha o teu, para onde? Aqui é onde eu vivo, amém? Na terra. Seja feita a sua vontade. Aonde? Na terra. Como é feita aonde? No céu tem corrupção. Vocês estão entendendo? Nós temos sobre nós, igreja, poder de Deus para transformar a realidade do lugar em que nós estamos. O território que nós estamos. Se tem político corrupto, nós vamos eleger alguém que não é corrupto. E ninguém melhor do que dentro da igreja. Eu assisti hoje um vídeo do André Mendonça, ministro do STF. Vocês têm que procurar lá e ouvir o que ele estava falando, ele declarando que o compromisso dele é com Deus, e se ele tiver que em algum momento dar algum mau testemunho, que Deus o leve antes de dar mau testemunho. Olha, só para não manchar o evangelho. Ou seja, o poder não subiu a cabeça daquele homem. Ele permanece fiel ao evangelho. E tem outros mais como ele, mas são minoria. A gente precisa enviar para lá, para o governo, mais gente desse naipe. Então, querido irmão, irmã, eu estou finalizando agora dizendo assim, algo que eu tenho que ler porque minha mente já não guarda tanto, e eu não quero que vocês percam essa mensagem.
um dos aspectos importantes da obra completa de Jesus Cristo, como profetizado também em Isaías, é a libertação daqueles que estão aprisionados. Compreenda algumas chaves do texto profético de Isaías. Anunciar, que é gritar, emitir um som alto, ou seja, não tem como ser tímido no espírito. Liberdade aos cativos, liberdade proclamada por autoridade legítima, libertação de escravos, cancelamento de dívidas e restauração de propriedade. Vocês lembram de Paulo e Silas? O que aconteceu ali? Um poder sobrenatural, rompendo as cadeias, quebrando os grilhões, libertando aqueles presos, inclusive Paulo e Silas foram libertos, e a conversão do carcereiro. E eu creio que não ficou só nisso. Isso é o mínimo que foi relatado. Porque imagina o alvoroço. Por que isso aconteceu? Porque servos do Senhor se posicionaram no reino espiritual. Eles se posicionaram com adoração ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso, por amor e misericórdia, os libertou. Irmão e irmã, aprenda uma coisa com esse assunto. Deus move o sobrenatural em teu favor, desde que você se posicione diante dele. Então falta hoje em dia o quê? Posicionamento. Temos falado um pouco disso, não é? Eu tenho ouvido mensagens sobre isso, por isso eu fiz essa anotação aqui, para não perder. Posicionamento, irmão, irmã. Você tem que se posicionar como crente em Jesus Cristo. Você tem que se posicionar como alguém que foi liberto pelo sangue de Jesus. Você não vive em cativeiro de treva nenhum. Você é a igreja do Senhor. Se posicione como igreja do Senhor. Não fique preso à religiosidade denominacional, porque lá no céu não encontraremos nenhum rótulo denominacional. Com certeza. Com base em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, eu costumo dizer assim, mas em tom de descontração, mas eu no íntimo creio que seja verdade, verdadeira mesmo. Que lá diz assim, que o céu não é o lugar onde nós vamos morar, não. Nós não fomos feitos para morar no céu. O lugar para nós morarmos é aqui na terra. Porque lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz que nós estaremos reinando com Cristo na terra. E também, por que será que Deus faria novos céus e nova terra? Se era para a gente morar no céu. Para que novos céus? Para que nova terra? Faria só novos céus, para caber essa gente toda. Mas tem terra no meio. Então é porque terra é o nosso lugar. É aqui que nós fomos feitos para morar. Isso aí dá mais um estudo de não sei quantas apostilas. Não é para agora. Mas, querido irmão e irmã, declare, eu sou liberto pelo poder do sangue de Jesus. Se você tem a sua mente, a sua consciência liberta, todo o teu ser está liberto. A tua alma é liberta. O teu espírito é liberto. E seu espírito estando liberto, torna acessível ao Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a mover. E aí você pode orar ao Senhor assim, ao Espírito Santo assim, Espírito Santo, vem sobre mim, me capacita com dons de poder
sobrenaturais. Quem está disposto a orar dessa forma? Então ore agora, vamos orar, fique de pé. Ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, diga: vem sobre mim, capacita-me com poder sobrenatural, dos dons sobrenaturais provenientes de Deus. Eis-me aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem me revestir da unção, em nome de Jesus, para que eu torne realidade a palavra do Senhor, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Eu sou ungido do Senhor. Assuma isso. Eu sou ungido do Senhor. Agora, querido irmão e irmã, uma questãozinha. Não se assuste daqui para frente, porque o Espírito Santo vai te acordar 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, 1 hora da madrugada, 5, não importa, ele vai te acordar. E quando ele te acordar, pegue papel e caneta para não perder aquilo que ele vai ministrar em tua vida. Ele vai te conceder sonhos. Registre. Tem gente que sonha e aí quando acorda diz: eu sonhei com alguma coisa que eu nem lembro. Não, tem que lembrar. Registra. Porque vem coisa sobrenatural da parte de Deus aí para você. Eu não sei cantar, mas tem um hino aqui, um cântico aqui, que chama um corinho de corinho, né? Assim, que diz a letra dele, só vou citar a letra. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer, porque o sangue de Jesus tem poder. O inimigo já chegou à conclusão: com este povo não pode não. Mesmo que venha como anjo de luz, o crente está coberto com o sangue de Jesus. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Está no YouTube, pesquisa lá depois e aprenda a cantar e sai declarando isso para o reino espiritual ficar sabendo. Aleluia. Que você é liberto em nome de Jesus de toda a influência espiritual proveniente do maligno, todas as mentiras, todos os enganos, tudo aquilo que é falso proveniente das trevas não vão mais prevalecer em nossas vidas, porque nós assumimos a palavra do Senhor, que é a verdade. Ela é a verdade. Jesus diz: conhecerás a verdade e a verdade libertará vocês. Por isso a gente pode declarar: sou liberto pelo poder que há no sangue de Jesus.